Bom, voltamos, conforme prometido aqui no palco, com toda a galera, onde vamos bater um papo. Mas antes de bater esse papo, eu e Edu estávamos vendo a fita e teve uma parte ali, né, Edu? Você pode descer aqui um pouco e a gente falar mais um pouquinho ali, naquele canto? Vamos lá, Que vamos ali lá. a gente ficou um Vou pouco mostrar distante um do outro e o não deu para memorial. ouvir. A gente vai fazer só o finalzinho ali, Pode. fica bem perto aqui Eu do... errado, se eu esquecer alguma coisa, você me fala. Do memorial. Captação do áudio, né? Foi assim, nesse canto aqui, nós mostramos, mas a voz do Edu saiu um pouco distante. Você pode retomar os cartazes, Edu? Tipo esse daqui? Aqui nós temos os trabalhos, né, é o Memorial Chico Gonzaga e Jackson. Um memorial em homenagem ao Gonzagão, ao Jackson do Pandeiro e ao Chico de Assis, o mestre de dramaturgia lá do Teatro de Arena e de tantas coisas. Então a gente tenta trazer para esse espaço um pouco da memória dos trabalhos que a gente fez com as obras deles e também um pouco da biografia de cada um. Então temos lá a Casa de Farinha do Gonzagão, um espetáculo criado em 2012 em homenagem ao centenário do Luiz Gonzaga, um espetáculo que está no repertório já há 10 anos, esse ano completa 10 anos. Temos aqui embaixo, um pouquinho aqui embaixo, a Feira de Chico Gonzaga e Jackson, que é um espetáculo, que é uma feira onde a gente reúne as obras dos três aí, desse memorial, Chico de Assis, o Luiz Gonzaga, o Jackson do Pandeiro, né? E temos aqui um pouco da história desses trabalhos e também lá em cima, na primeira fileira, né, coisas do cangaço, que também tem a ver com esse sertão que a gente representa aqui nas nossas obras, né, na nossa investida do Teatro Baile. Beleza. Então vamos voltar para o palco. Só mostrar um pouquinho mais aqui a Maria Bonita aqui, ó. Bom, o Edu, ele apresentou lá na cozinha quem é cada um, mas vamos recomeçar. Começar pelas meninas, né? E ela não E eu não estava na Ah, você não estava lá naquela Não, eu hora? fui levar uma das atrizes que está fazendo o espetáculo A Menina Passarinho com a gente até o metrô. Então, eu não Ah, tava lá. tá. Então, mas foi tão rápido. Vamos lá, fala um pouquinho de você, quem é você, o que que você faz na companhia, há quanto tempo você está aqui. Tá. Bom, meu nome é Cris Camilo. Eu estou na companhia desde 2006, entrei em 2006. Na época foi para fazer um espetáculo específico, que era Alarido, Alarido, que foi um espetáculo que a gente ficou em cartaz no Teatro Next em 2009. E também para fazer umas oficinas que a gente ia desenvolver lá na cidade de Itanhaçu, na Bahia. Então eu entrei para esses dois trabalhos e acabei ficando até hoje. E aqui no teatro a gente faz um pouquinho de tudo, né? A gente é atriz, a gente também cuida do espaço, faz contatos com os parceiros, a gente faz um pouquinho de tudo. Desculpa, o seu nome? Cris Camilo. Cris Camilo. Isso. Você é de onde, Cris? Eu moro em Taboão da Serra. Então, Mas você é paulista? eu nasci aqui, mas o meu pai é de Minas e a minha mãe é da Paraíba. Então tem um pé em cada lado. Certo, muito bem. E do lado da Cris está o... Oi, eu sou Gustavo Guimarães, estou no CTI desde 2018, moro no Campo Limpo. Meus pais nasceram, meu pai nasceu em São Paulo, minha mãe na Bahia, são primos de primeiro grau, sou filho de primos. Certo. O Edu a gente já apresentou. E o Harry? Isso, Harry de Castro. Estou aqui na CTI desde 2014, 8 anos já, e entrei como para cantar, né? E aí foi as coisas foram me dominando, as outras coisas foram me dominando como o ator, né? E aí já são 8 anos aí com 5 ou 6 peças juntos, né? Sou de origem nordestina, minha família é de Parnaíba, no Piauí, né?
Mas meus pais vieram para cá em São Paulo, depois foram para Salvador e me fizeram lá. Eu nasci em Salvador, passei por Parnaíba e vim para São Paulo pequenininho. Com 1 ano já estava aqui. Mas eu gosto muito de afirmar isso, que eu sou solteiro parnaulistano, misturo Salvador com parnaibano e paulistano. Entendeu? Eu junto esses 3. Certo. Ô, Edu, e quem é aí o bagunceiro, o disciplinado? A menina lá atrás, pelo jeito, é quem comanda lá, né? Quem comanda lá é a Samara. Quem comanda... Aqui a gente tem um grupo que ele é bem diverso, assim, né? Então, assim, aqui todo mundo é bagunceiro, mas todo mundo também é disciplinado. Porque, como a Cris disse, a gente precisa fazer várias funções dentro do grupo. Todo mundo faz várias funções. Então, as funções de produção, né, que precisa de disciplina. As funções do palco, de brincar, de jogar teatro, a gente precisa ser bagunceiro, porque só descobre coisas novas quando a gente se permite também transitar por uma coisa mais bagunçada, né? E aí a gente desformaliza um pouco o nosso trabalho. Ele trabalha muito com essa ideia da cultura popular, né? E as pessoas brasileiras, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, não dá pra gente taxar um personagem com muita disciplina, não, senão a gente perde, né, o frescor, né, dessa identidade. A disciplina, ela está no estudo, mas Sim. na execução é de verdade. Bom, vocês então todos são atores, todos são protagonistas, antagonistas, né? Vocês têm um rodízio assim de personagens, ou não? É sempre, de todo o repertório de vocês, é sempre todo mundo fazendo o mesmo papel, vocês trocam? Tem um personagem na Casa de Fernando Gonzaga que eu acho que todos nós fizemos já, né? O Gustavo já fez, eu já fiz. Eu também já fiz. O Gustavo, o Brisa também já fez. Mas nós temos os nossos personagens. A gente tem o que determina não está nesse lugar de quem é protagonista ou de quem não é. Mas, assim, cada trabalho traz uma proposta. Sim. Né? Então, assim, geralmente quem propõe os personagens são os atores e as atrizes. A Cris propõe o dela, o Gustavo propõe o dele, o Harry propõe o dele, eu proponho o meu. A não ser um trabalho desses últimos, que é o Megafone, que era um texto que estava escrito, e aí a direção que determinou, né, quem faria qual personagem e tal, e aí a gente foi fazer os personagens já sabendo. Isso que eu ia perguntar, quem é o diretor da companhia? Ou depende do espetáculo, é um diretor? Então, majoritariamente eu faço a direção, né? Então, assim, mas a gente tenta trocar de mão também. Sim. Essa função, porque é uma função que ela traz aí alguns, como posso dizer, algum costume, algum hábito, ou um ciclo vicioso também. Então, quando a gente troca a direção de mão, a gente um pouco desperta todo mundo para outras possibilidades, assim, né? Mas a direção no grupo, ela é um lugar muito do acolhimento das propostas. Eu acho que eu sou um diretor coletor, né? A galera traz, e tudo que é trazido, de certa forma, é trabalhado para que aquilo permaneça no trabalho, né? Seja alinhavado para permanecer, e não para onde a direção determine de antemão, né? Acho que quem propõe é o ator criador, a atriz criadora, que acho que é o mais gostoso do teatro. Ô, Cris, fala uma coisa para mim. Como que é você ficar com essa galera e saber que tem uma casa aí para tomar conta e você mostrar para eles que quem tem que tomar conta é todo mundo? Ah, todo mundo toma conta. A gente cobra, outro cobra também. A gente briga, a gente reclama do banheiro. Ó, banheiro, preciso dar um jeito. O banheiro hoje é de você, então. Então, mas a gente divide bem o trabalho, então todo mundo tem essa consciência de que todo mundo precisa cuidar, né? É um espaço que é grande, né? Relativamente grande, então todo mundo precisa cuidar e a gente tem esse cuidado de cada um fazer um pouquinho para não sobrecarregar ninguém, né? Porque senão acaba sobrecarregando, então a gente tem essa dinâmica de todo mundo tá... Todo mundo limpa, todo mundo suja. Limpa, todo mundo suja. Todo mundo cozinha? Quem cozinha? Ele cozinha, eu cozinho. Eles E, cozinham bem. e quem é que tem o melhor tempero aí? O Brisa tem o melhor tempero. É o Brisa? É isso aí, hein? Acho que é para poder me Cozinhar mais. Pra cozinhar mais. É um elogio que você não estava contando, né? Não tava contando. Eles 3 cozinham e eu como. Come bem. Você
você perguntou da limpeza para Cris, mas olha a unha dela. A unha Ah, é? dela é o vale não limpeza. No dia que eu Porque ela falou, ó, fiz a unha, não vou não fazer vou lavar nada. a louça. É. Então daí eu já faço uma coisa antes para poder falar assim, ó, agora eu não vou, para garantir, agora eu não vou fazer nada. Certo. E fala uma coisa que eu pergunto isso porque para... Cadê aqui? Deixa eu ver. A outra menina não tá. A que manda mesmo lá? Samara. É a Samara. A Samara é a nossa sonoplasta aqui do espaço, ela que faz toda a nossa parte de sonorização do espaço. Só que ela tinha um compromisso agora, ela teve que sair, mas ela está aqui onipresente. Tá certo. E fala uma coisa aqui, nesses espetáculos que vocês fazem, não sei se o termo é esse, tem uma linha, né, a la Brecht, a la Stanislavski, a la Chico de Assis, tem um caminho por aí ou não? Ou são todos ao mesmo tempo? Você. Olha, eu vou ser sincero, vou passar essa resposta para os meus parceiros, porque eles têm muito mais anos de teatro. Falem, parceiros. Por favor. Vamos lá. Vamos lá, você. Vai, Gustavo. Você Vai, foi Gustavo. focado, tá no É. foco. Eu acho que tem um misto aí de tudo isso, É, né? né? Tem a base, a raiz, que vem também do teatro de grupo paulistano, o teatro de arena, e o Brisa conheceu o Chico de Assis. Vocês participaram de um evento, né? A Cris participou de um evento. Você participou do evento? Não? Aí, eu 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 já participei de tava, um mas eu não espetáculo pude, lá na época que ele estava ainda no Arena. Foi no lançamento do livro, a gente fez uma homenagem. Uma homenagem a Um trecho ele da peça vivo, do né? livro. Foi. Com ele vivo, foi O teatro de arena é uma questão assim, acho que a estética se resume até a estar aqui na periferia, né? Querendo ou não, fazer o teatro num local que não é central, e ir para as bases assim. Hoje a gente foi numa escola, apresentou lá várias crianças, aquela loucura, e não estão acostumadas a ver teatro, e a gente lá fazendo. E aí a gente mistura um pouco, assim, tem um pouco de Stanislavski, teve um dia que eu olhei no megafone pro Brito e falei, tá encarnando ali. Tava... Stanislavski tá aí presente. E aí tem a questão do Brecht, uma coisa mais épica, às vezes tem umas quebras, aí depende da dramaturgia também, né? A gente tem feito com bastante, como eu posso dizer, juntando as estéticas. Tem o performativo, tem a interação com o público, tem a questão do texto, que o CTI respeita muito o texto, tanto a autoria do Brisa, que eu participei, como Chico de Assis, que a gente fez leitura. A gente tem a questão de trabalhar muito o que o texto pede também, né? Não sair e falar, vamos cortar isso, porque a gente quer fazer assim. Qual que é a formação de vocês? Olha, eu fiz letras, fui prounista no Mackenzie e fiz SP Escola de Teatro, 2 anos, um curso chamado Humor, depois Direção, e estudei também dramaturgia no SESI. Cris? Eu fiz pedagogia, fiz teatro escola Macunaíma, foi o primeiro de todos. Eu trabalho com educação também, então fiz pedagogia também, e artes visuais também, por conta do todo. A minha formação maior é música, eu sou músico já há 20 anos já, e comecei, passei vários cursos e workshops e várias coisas aí até estar aqui. A minha formação de ator é CTI, é aqui eu me formo ator, né? Mas meus estudos fora, antes de entrar na CTI, sempre foi música mais. E conta pra mim, como que foi nessa pandemia aí sobreviver de arte nesse país que já é tão complicado? Doeu. Doeu por todos os sentidos, né? Tanto das perdas, dessa coisa da humanidade, né? Que a gente estava... A humanidade se desfazendo. Então, isso para nós que somos artistas, isso é doloroso. Então, você não tem força para lutar por algo que precisa da humanidade, né? Que precisa da população, do povo. Então, foi algo bem difícil, mas a gente se esforçou. Se esforçou não, mas a gente sobreviveu e estamos aqui, firmes e fortes, né? Sem nunca esquecer desse momento que ainda estamos passando. Ainda. Sim.
Essa questão dos editais, vocês lidam constantemente com eles ou é esporadicamente? Bom, quem trabalha mais com os editais, né, que escreve mais é o Edu, né? Então acho que isso é mais. A gente lida o tempo todo, porque assim, Chega a ser o meio de vida para vocês, o mais forte, o edital? porque assim, a gente, eu estava até hoje fazendo uma reflexão sobre essa questão do porquê que a Lei Rouanet foi demonizada até por muitos artistas, porque a Lei Rouanet, por exemplo, ela é para a elite da cultura, para uma elite cultural, porque a Lei Rouanet, ela subsidia uma empresa e a empresa, ela quer visibilidade para o trabalho. E nós que somos artistas de grupo, artistas periféricos, a gente não tem esse poder de visibilidade para convencer uma grande marca de pôr a grana no trabalho. Então, o nosso espaço de conquista é o edital público, municipal, estadual, federal, quando tem, né? Então, assim, e aí, qual seria a outra forma de sobrevivência? A venda de espetáculos, né? Desde a pandemia para cá, houve quase que zerou essa possibilidade de vender espetáculo, né? Então o edital público, ele ainda é o grande esteio, assim, né? Acho que tem que ter outras formas. A gente trabalha com produção, pensa nessa ideia da produção colaborativa, de que forma que a gente pode fazer as coisas andarem. No interior do estado, a galera trabalha muito próximo do comércio, o comércio que dá uma ajuda para o grupo. Um apoio, então? Um apoio, uma coisa que a gente na grande cidade a gente não consegue fazer. A gente não consegue convencer o mercadinho de que é importante, porque ele está pulverizado, de certa forma, né? Então, o edital público é o lugar. Assim, a gente não tem outro mecanismo. Né, Guga? Como é que você vê isso? Eu acho que, infelizmente, a gente tem um lado empresarial que não olha tanto para o lado social, né? E aí, o edital é política pública, né? Pensar, deveria ser, às vezes não é, mas é pensar no social, questão de ir para a periferia, falar com linguagens aí que existem e que não tem espaço no meio comercial, né? A nossa estética é diferente de um teatro musical, por exemplo, ou de uma ópera, de uma comédia, que a gente fala, é uma comédia de rasgação, né? E aí a linguagem que você tinha perguntado do teatro tem a ver com isso também, né? Que é uma linguagem de criação coletiva, um pouco mais engajada, sem muito levantação de bandeiras, mas mais engajada mesmo por fazer, por estar, por unir as pessoas. Sim. Por compartilhar também. A gente sempre tem a celebração da festa. E aí a política pública é chegar onde não tem, como por exemplo a gente tem feito bastante. O teatro, eu sempre uso isso, tipo, as pessoas falam, não, vou pro teatro, vou passar perfume. Não precisa. Tem que virar cotidiano, tem que ser uma coisa assim, não, vou no teatro aqui do lado, de bermuda, de chinelo, de máscara. E outra forma, né, Cris, que o grupo também tem de como é que fala, para se sustentar, o teatro nas escolas. Vocês fazem isso sempre ou de vez em quando? A gente faz assim esporadicamente, né? Agora a gente está fazendo bastante, a gente está com uma circulação do espetáculo A Menina Passarinho, então a gente vai fazer em 16 escolas públicas, né? E todas elas públicas. Não é sempre, né? Normalmente é junto aí desses editais, né? Dentro desses projetos. Então a gente busca priorizar também a educação, né? Levar o teatro até as escolas, né? Para eles é um pouco mais difícil trazer as crianças até aqui, então a gente tem essa coisa de Já que não vem até aqui, vamos até eles, né? Vamos até eles. Então, e como que é na escola? Vocês são bem recebidos? Somos super bem recebidos, tanto pela direção, pelos alunos, por todo mundo. E cada lugar é diferente. Hoje foi uma festa, assim, foi literalmente uma festa. As crianças elas se integraram totalmente e elas queriam ficar perto, elas queriam abraçar, elas queriam pegar. E foi bem interessante. Elas têm essa coisa de a gente leva assim,
umas instalações, né? A gente leva os cordéis. Então elas querem ver, elas querem pegar, elas querem sentir. Isso tudo é muito interessante, porque às vezes até é algo novo para elas, né? Que elas Sim. não têm muito acesso. Então surgem provocações, né? É bem interessante. Olha, nós estamos já chegando no fim, mas eu queria fazer uma pergunta de personagem para personagem, e vamos começar por De personagem. qual o seu ator preferido, qual um personagem que te marcou, que você, tanto pode ser da CTI como pode ser de filme, de novela. Que bom. Não, porque Aí tem referência. eu e o Brisa, a gente sempre conversa muito isso, que eu tenho uma referência da novela, que eu acho que é algo muito popular e que chega, né, na nossa população. Eu sou cria de televisão, não tenho problema nenhum em dizer isso. E nós estávamos falando de um dos maiores atores que, para mim, é o que me comove, assim, que eu amo trabalhar, o que veio na minha cabeça aqui, que é o Osmar Prado. Ok. E sou apaixonado pelo Osmar Prado. E ele está em Pantanal agora, eu não vi a novela ainda, mas eu quero ver só para dar uma choradinha com ele. E o seu, Cris? Então, o que me veio também na cabeça agora, e é um que eu gosto, assim, eu acho que eu lembro desde criança, que foi o Paulo José, Sim, que nos deixou há pouco tempo, né? sim. E ele é um personagem que eu lembro, assim, desde a minha infância. Ele é um... Você? Olha, eu gosto muito de Wagner Moura, Lázaro Ramos. Coloco os dois assim no mesmo patamar. Assim. Acho que eles representam muito na luta, na conquista, no fazer, no ir para onde eles querem, Tanto como ator, atuarem, como dirigirem, cidadão, né? cidadão, tudo isso. São diretores agora também. Né? Sim. Brisa? Bom, eu vou falar nessa mesma linha aí, complementar, na verdade, o time, né? Eu gosto muito do Selton Mello. Acho que o Selton... E assim, eu tenho até uma piada, assim, o Selton Mello fez 3 filmes com o Veraneio, eu fico fodido, mano. Como é que eu falei, não, cara, eu tenho que fazer algum filme um dia com a Veraneio, ele já fez 3. E tem um personagem que ele faz, que ele tem a Veraneio. Ele tem a Veraneio nos filmes épicos nordestinos lá, né? No Lisbela. E tem no Meu Nome Não É Johnny, que aparece uma Veraneio também. E tem o Cheiro do Ralo, que eu acho, se eu fosse pensar em um dos personagens que eu falei, esse personagem, se fosse feito num filme fora do Brasil, lá em Hollywood, ganharia o Oscar. Pra mim, ele tá no mesmo carimbo do Coringa, que ganhou o Oscar aí, sabe? Sim. Que é um personagem muito na contramão de tudo, assim. O Cheiro do Ralo, eu acho que é o Mutarelli, né? Que é um puta do cartunista nosso, assim. Eu acho aquilo demais, assim. Eu só vou incluir, que eu sei que nós Aí, 4 vamos confirmar, uma mulher, né? Dira Paz. Ah, Vamos sim. falar de uma mulher grandiosa, uma grande atriz de cinema, teatro, televisão. Acho que tudo que a Dira faz, a gente é comovente, é brilhante. Né? Só para ter uma mulher aqui na lista desse quarteto que tá babado. Tem alguma coisa que a gente não falou que vocês gostariam de falar? Fiquem à vontade. Eu queria dizer da importância da CTI. Eu acho que nós somos o exímio teatro popular. Eu acho que tudo que a gente faz chega no povo, e eu acho que é nossa obrigação, eu acho que é a nossa estética, nossos valores, de chegar na população brasileira, e a gente é muito ligado a esse popular, porque tudo que é popular acaba sendo ou brega, ou não é bacana, isso muito na música, inclusive, né? Eu posso até falar sobre isso dentro da música, mas a gente tem muito orgulho de ser popular, e eu tenho esse orgulho de ser popular por causa da CTI, porque eu acho que essa ideologia faz parte da gente, e isso é motivo de celebrar, De orgulho. sermos o popular. Orgulho. Eu acho que é isso, só convidar as pessoas para virem para o Teatro Baile, Rua Oti, 212, Vila Ré, venham sempre. Tem programação em abril, eu sei que a reportagem vai passar mais para frente, mas tem programação sempre final de semana aqui. O espetáculo está aberto de quinta a domingo, nem sempre tem espetáculo, mas tem gente, então venham, respirem aqui, convivam com a gente. @Teatro Baile, programação aparece lá, @Teatro Baile no Instagram. Valeu? Obrigado. Valeu.